Vamos falar hoje de Lag BaOmer, uma das datas mais maravilhosas dentro do calendário judaico. E a gente vai trazer um Hidush que muita gente passa desapercebida da própria história de Rabi Shimon Bar Yochai, de como ele se tornou o grandíssimo Rabi Shimon, que a gente comemora, os motivos ao qual a gente comemora essa data tão querida. Bom, a gente, para começar a nossa história, é em Masechet Shabbat, na página 33b, o que é interessante, que Lag é 33 em hebraico. Então, Dafka no Daf 33 de Masechet Shabbat é onde tem todo o Hidush da história de Rabi Shimon Bar Yochai. É uma história famosa em que Rabi Shimon Bar Yochai, ele era contra os romanos que estavam fazendo pontes, estavam fazendo construções e tudo. E Rabi Shimon Bar Yochai virou e falou, não, você sabe que eles estão fazendo por eles mesmos. E Yehuda ben Gerim, que era um dos alunos de Rabi Shimon na época, ouviu e ficou, uau, nossa, que horror, e veio falar com as pessoas de sua família. As pessoas de sua família, por sua vez, começaram a discutir sobre aquele assunto, e romanos estavam passando por ali naquele momento, ouviram dizer que Rabi Shimon Bar Yochai estava falando mal dos romanos, e falaram, nossa, temos um revoltado, vamos acabar com a vida dele. E desde então, eles no dia seguinte já se apresentaram no Beit Midrash todo dia de Rabi Shimon Bar Yochai para tentar pegá-lo. Porém, Rabi Shimon Bar Yochai já tinha recebido ali por Ruach HaKodesh que a galera estava perseguindo ele e chispa para Meará, a famosa caverna de Rabi Shimon Bar Yochai, ao qual ele ficou 12 anos. Não, falaram 13 anos. Calma. Ele ficou 12 anos, depois de 12 anos ele sai, ele vê um agricultor ali mexendo na terra, ele fala, como é que pode ser um agricultor mexendo na terra? Benyanim Olamazé, tá se metendo com coisas desse mundo. Quando chama Sebrahó, na página 35a, que Rabi Shimon Bar Yochai não conseguia mais entender esse mundo. Passou 12 anos completamente desconectado. Até que a Kadosh Baruch Hu mandou ele voltar, ele e o filho dele voltaram e falaram assim, você não entendeu nada, você está querendo destruir minha criação. E aí ele ficou mais 12 meses na caverna, saindo com 13 anos da caverna, totalizando 13 anos, que é o que o pessoal conhece. E o dia que ele saiu, Rav, que dia foi esse que ele saiu da caverna? O dia que ele saiu foi nada mais, nada menos do que Lag BaOmer, foi o dia de 33 de Omer. Então é interessante se a gente pegar o Pri Etz Chaim do Rav Shmuel Vitale também, baseado no Shara Kavanot do Arizal, Drushei Sfirat HaOmer, ele traz que, na verdade, fala, foi Yom Ptiratah Shel Rashbi, foi o dia do falecimento do Rashbi. Não foi o dia do falecimento do Rashbi. Isso aqui, na verdade, foi um erro de edição do Pri Etz Chaim, que com o tempo eles foram encurtando e tal, não sei o quê, que, na verdade, o original, a edição original está escrito Yom Simchato Rashbi, é o dia da felicidade do Rabi Shimon Bar Yochai, que foi quando o Rabi Shimon Bar Yochai revelou as Hidrot, as famosas Hidrot do Zohar HaKadosh, entre elas a Hidra Rabba, que ela é gigante, hoje para achar uma coisa maravilhosa, linda de se ver. E quando o Rabi Shimon Bar Yochai ele saiu, então, da caverna foi quando de fato foi todo revelado isso. Agora, uma das coisas mais curiosas que Rabi Shimon Bar Yochai fez dentro da caverna para ele conseguir adquirir essa quantidade absurda de Torá, que ele não saiu a mesma pessoa, como está escrito na própria Gemara de Masechet Shabbat, que antes ele vinha com o Rabi Pinhas ben Yair, se não me engano, e Rabi Pinhas ben Yair perguntava para ele, na verdade, ele perguntava para Rabi Pinhas ben Yair 12 perguntas para cada ensinamento de Rabi Pinhas ben Yair. Quando o Rabi Shimon Bar Yochai saiu da caverna, Rabi Pinhas ben Yair perguntava 24 perguntas sobre os ensinamentos de Rabi Shimon Bar Yochai. Então daqui você aprende que Rabi Shimon Bar Yochai não é que ele chegou no status de Rabi Pinhas ben Yair, ele ficou muito maior do que o Rav, qual ele ensinava a ele. Então o que aconteceu? Qual foi uma das maiores, dos maiores Hidushim que Rabi Shimon Bar Yochai conseguiu fazer naquela caverna, que todo mundo quer saber. E aqui, pasmem, que a informação de Masechet Shabbat, na página 33b, ela é fantástica, mas é uma coisa que é muito difícil a gente entender. É o quê? É o segredo da vestimenta. Como assim? Está escrito que Rabi Shimon Bar Yochai, ele pegou e, pelo Pshat, né, pela parte simples de compreensão da Torá, ele tirou as roupas dele, entrou, ele fez um buraco, ele e Rabi Elazar, e eles ficavam enterrados até o pescoço. E conversavam de Torá, um com o outro, tal. Interessante que o Ben Abinadá do Ben Ishai fala que Eliyahu Hanavi se apresentava todos os dias e ensinava a Torá para eles. Então não é que eles não estudaram Torá ou estavam tirando drashot deles mesmos. Não, eles tinham um Rav, que é Eliyahu Hanavi, que se apresentou para eles e ensinou aquela Torá. Assim como o Arizal também teve Gilui Eliyahu e tantos outros trabalhinhos que tiveram, assim, de sair dali Hidushim, assim, absurdos. Até porque Eliyahu Hanavi recebeu a Torá de Moshe Rabbeinu, como a gente sabe, né, Pinhas o Eliyahu, como está escrito em Maseba Metzia, na página 114a. Ok, e a Femiod. Então, fala, por que ele ficou
pelado, gente, imagina, pelado ali debaixo da terra, só com o pescoço pra fora, pra ele poder aprender. O que tinha? Tá escrito que em Shabat ele saía e ele colocava as vestes dele, era Belazar também, e Yamim Tobim, ou seja, né, Hagim, tal, festas. Mas em geral, dia de semana ele ficava ali. E Hashem fez outro milagre também, que criou uma Mayan, fez ali uma criação de uma fonte de água, para eles não morrerem de sede, e um Etz Haruvim, que a gente traduziria como uma árvore de alfarrobas, ao qual essa era a comida dele. Esse era o alimento de Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Elazar. Maravilhoso. Quem é fitness vai amar isso aí. Bem melhor do que chia, bem melhor do que, sei lá, vários psyllium e tal, qualquer coisa. Ó, árvore de alfarroba, emagreceu que foi uma beleza. Ficou 13 anos só consumindo isso aí. Imagina, gente, imagina isso, que coisa fantástica. Agora, por que ele teve que se enterrar? Que Hidush que tem aqui? Daqui, pra gente entender esse Hidush, a gente vai entender que isso é intrínseco com a Kedushá de Rabi Shimon Bar Yochai e a Torá dele, a qual ele saiu, é o seguinte, Masechet Brachot, na página 63b, ela fala o seguinte pra gente. Quem é que adquire a Torá? É quem se mata pela Torá. Interessante que essa ficou Nifsak Alahá, assim foi a legislação da Alahá, Ram Ilchot Talmud Torá, no capítulo 3, na Alahá 12, fala exatamente isso. Ele fala, você tem que diminuir em comida, em bebida, em horas de sono, diminuir... Leurida Gashmiut, você tem que diminuir o materialismo. A partir do momento que você diminui o material, o teu espiritual ele se eleva. E a Torá, senhoras e senhores, ela é espiritual. A Torá é uma luz intensa que a gente não tem permissão de ver nesse mundo. Quem via essa luz nesse mundo? Adam Arishon. E Adam Arishon, a partir do momento que ele pecou com o pecado original, comeu do fruto proibido, a Kadosh Baruch Hu fez para ele uma roupa, e essa roupa é a nossa pele que temos hoje em dia, o corpo, ao qual ele abaixou o nível dele absurdamente. Ele era eterno e agora ele virou um ser limitado. Isso é Brinat Mitah, que a gente chama de o atributo da morte. Naquele dia, que a gente fala que foi dado para ele, foram concedidos 1000 anos, na verdade ele morreu, porque ele tinha vida eterna e agora ele teve uma vida limitada. E nesse tempo, né, como está escrito também em Masechet Avodah Zarah, da Freta Mudbei, na página 8b, está escrito também em Masechet Sanedrin, na página 38b, Adam Arishon ele fez chuvá. Ele fez chuvá, ele foi todos os dias da vida dele fazendo chuvá. Masechet Teruvim também, lembrei agora, na página 18b fala sobre isso. Ele fez chuvá todos os dias da vida dele. Então, quer dizer, a chuvá dele foi aceita ou não foi aceita? Resposta... A chuvá dele foi aceita. Como é que eu sei disso? Porque Adam Arishon, quando ele quebrou essa casca espiritual, que é da cobra, que é do pecado, do fruto, tudo, ele voltou para o Gan Eden, o status original dele. Ali ele recebeu toda a Torá de volta. Desde então, teve uma Gzerá no mundo, que é a Gzerá, como está escrito em Shemot, capítulo 33, versículo 20, que é para Parashat Kitessá, que fala, Lo yarani Adam vahai, você não pode me ver e viver, você não vai saber o meu conteúdo, a verdade da Torá, a luz intensa da Torá, você não vai saber até o quê? Você está morto. Isso foi o que Rabi Shimon Bar Yochai e Rabi Elazar fizeram. Eles, a partir do momento que se enterraram até o pescoço pelados, eles se sujeitaram à morte. Eles ficaram com atributo de morto, mesmo que estavam vivos. E a partir do momento que eles fizeram isso, que eles entenderam esse catch, como está escrito também no Midrash de Mechilta, de Shemot Rabbah, quando fala sobre Parashat Yitro, no recebimento da Torá, a Matan Torá, que a Israel, quando foi receber a Torá de Akadosh Baruch Hu, morreu. A gente saiu do nosso corpo e Akadosh Baruch Hu devolveu a nossa alma para o nosso corpo. E nesse ponto que a gente morreu, a gente teve acesso a uma Torá infinita, uma Torá completamente ilimitada. E essa foi a Torá, senhoras e senhores, que Rabi Shimon Bar Yochai tirou da caverna. Essa é a Torá do Zohar HaKadosh, essa é a Torá eterna, a Torá que não se esquece, a Torá que não somente não se esquece, ela conserta a nossa alma, mesmo que a gente não entenda o que a gente está lendo. Zohar HaKadosh consegue fazer o que outros livros não conseguem fazer, e ela ainda nos traz atributos de lembrança, a gente consegue lembrar de coisas, muito mais coisas do que antes, como está escrito em Masechet Shabbat, na página 138b, ao qual está escrito que Rabi Yehuda Nassi e outros Rabanim, Rabi Yohanan falavam, olha, que te destacar me pida, a gente vai esquecer. Vamos esquecer a Torá vai ser esquecida. Até que Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala, não, que loi shakar mi pizaró. Se você pegar
que lo chegam pisaró esse pasuk, Sofei Tevot da Yochai. Por que Sofei Tevot, as últimas letras que eu pego e não as primeiras letras? Porque é o que? Do Sof, do final de Yochai. Quem é o final de um pai? É o seu filho. Quem é o filho de Yochai? Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Shimon, filho de Yochai. Então, é a Torá de Rabi Shimon, essa é a que vai fazer com que a gente não se esqueça de toda a Torá. E esse é todo o solto, como está escrito em Zohar de Parashat Nassó, que é a Hidraraba, que foi entregue também no dia 33, ó, tudo né, Lamed Gimel. E é interessante também que esse Hidush de Loera Nadam Vachai tá onde? Shemot 33, esse é um outro Hidush, ou seja, você vê que o 33 ele tem uma sigla muito grande, que é isso, é toda a questão da Torá Tassó, da Torá Kabbalah que foi entregue nesse dia. Então, Zohar de Parashat Nassó, na página 124b, ele traz esse Hidush, que qual o mérito que a gente vai ter no final dos tempos, na geração que a gente está agora, antes da vinda de Mashiach, da gente ter o mérito de toda a Torá. Eu tô falando de Alahá, Pshat, Remes e Drash, é pelo mérito do Sod. Qual é o Sod? Zohar Kadosh de Rabi Shimon Bar Yochai, que a gente comemora hoje, galera. É isso aí, que a gente tem um Lag Baomer com muita Kedushá, que a gente pode trazer Kedushim absurdos do Zohar Kadosh nesse dia, trazer pra gente essa shpá, essa influência como é trazido, que o nosso mundo, ele funciona numa espiral do tempo. Então, em Lag Baomer desce uma chefa, uma abundância espiritual absurda, ao qual a gente tem capacidade de ler Hadesh Kedushim do Zohar, que a gente não teria em nenhuma outra época do ano. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, galera. É isso aí, Hak Sameach.